Saudações de acordo à hora do dia. Eu sou o Daniel Alfredo, como tu sabes. Então hoje trazemos um convidado bom que vai nos falar um pouquinho mais acerca do estado da música. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Sim, senhora. Uma autoapresentação, faz favor. Resumindo, Ângelo Pierre, guitarrista e banda desenhista. Sim, senhora. Bom, hoje vamos falar sobre o estado da música no Lubango. Então temos um convidado especial que de certa forma vai falar sobre o assunto. Já agora, a primeira pergunta que eu lhe faço, de certa forma, eu gostaria de saber de si o que é uma música gospel, uma música sacra, música mundana e ao mesmo tempo também música secular. Exato. Bem, eu começaria por dizer que tudo isso, no fundo, são rótulos. O que existe, na verdade, é música. A música em si ela é neutra, não tem essas conotações. Agora, em função do conteúdo, nós podemos classificar a música como gospel, como sacra, como secular. E, de acordo às definições comuns que se dão, uma música gospel, no caso, seria o tipo de música mais voltada para o mercado, que são essas músicas que nós ouvimos comumente. E uma música sacra seria aquela música não tão comercial como a gospel, mas que refletisse assim na íntegra os ideais cristãos, né? Uma referência ao sagrado. Já a música secular é aquela música que fala dos aspectos comuns da vida, tipo amor, amizade e assim por diante. E a mundana é uma aversão aos valores que o cristianismo apregou, né? A mundana vai ser aquela música que é contra os princípios sagrados e também contra os princípios morais. Sim, senhora, está bem resumido, bem sistematizado. Bom, mas quem é um cantor e quem é um músico, afinal de contas? Olha, ainda bem que fazes essa questão, porque certa vez alguém desprestigiou, né, de certa maneira, a mim, porque segundo ele eu não poderia fazer parte de certo programa porque eu era músico e não era produtor, e no programa estariam a falar sobre produção musical, e por eu ser músico e não produtor não poderia participar, o que é errado, porque o músico é alguém que lida diretamente com a música, assim, na generalidade. E o músico pode ser cantor, pode ser produtor musical, pode ser crítico musical e assim por diante. Então, já o cantor também é músico. Só que... Nesse caso, por exemplo, se eu do, ré, mi, assim só podem considerar-me como cantor? Como músico, no caso? Exatamente. Ah, é? És um músico que está na área do canto, da Okay. subcategoria de músicos. Temos essa. Estás na área de canto. Então, dá para considerar músico. E isso ajuda, por exemplo, a eliminar aquela questão, aquela associação errada que fazem de músico ou alguém que toca um instrumento. Há quem diga assim, só é considerado músico aquele que toca um determinado instrumento musical, o que está errado. O cantor que não toca um instrumento musical é músico, até o crítico musical que não toca nem canta também pode ser considerado músico. Passarinho também poderíamos considerar como músico. Ironizando e satirizando, sim. Sim, senhora. Vamos seguir. De uma forma geral, eu gostaria de saber qual é a tua visão que tens acerca da música, o estado da música. Estamos em bons caminhos, nem por isso? Olha, estamos num bom caminho. A nossa praça tem crescido muito. Tem surgido músicos com um talento incrível que, à sua maneira, contribuem para o engrandecimento da mesma aqui no nosso mercado e estamos numa fase muito boa. Sim, senhora. E os músicos, será, em termos de produção, como é que estamos também? Estamos bem? Tens acompanhado também nesta área? Produção musical? Também acompanho e tenho sido parte. E também há uma certa evolução, embora o nosso mercado ainda seja muito restrito. Os produtores musicais, como tal, contam-se aos dedos aqui. Que fazem bons trabalhos? Mas não, temos muitos vamos lá ver, produtores musicais aqui ao redor da nossa cidade, mas os seus trabalhos não têm muita persistência. Exatamente. É devido à falta de profissionalismo e informação como tal. Então, quer dizer, lhes falta muita informação, muito profissionalismo. Estás a acusar. Não, na verdade, há certos produtores que nós temos aqui na nossa praça que, de certa maneira, deixam um bocadinho a desejar. Não falo
do top, né, que as pessoas geralmente recorrem para poder produzir uma música, mas aqueles que fizeste referência, que estão assim no oculto e tal, e que se intitulam como produtor. Por que as músicas a nível do Lubango não têm pernas para andar por si só? Quer dizer, vemos muitos músicos a fazerem grandes músicas muito boas, mas elas não têm pernas para andar. O que é que falta? Bem, eu acredito que não podemos ser totalmente absolutos, embora seja uma verdade, mas tocando nesse ponto, a maior parte dos músicos não conseguem ter as suas músicas a andar por falta da informação certa e profissionalismo. Ainda temos aquela tendência de fazer música sem ter que olhar para o mercado em si. E quando não olhamos para o mercado, dificilmente utilizamos as estratégias do mercado. Então isso faz com que muita gente grave boa música, mas aquela música fica restrita a um certo circuito, a par daqueles músicos que nós temos aqui que têm um certo conhecimento de mercado e conseguem se ingrar. Temos vários exemplos aqui. Dizem que o Lubango é um município sem mercado musical. Tu concordas com esta afirmação? Bem, temos um mercado, só que o mercado não é tão rentável assim como se desejava, né? Muitos músicos desejariam que o mercado fosse mais rentável, que os seus trabalhos tivessem mais credibilidade e mais valorizado. Temos um mercado, só que é um mercado que consome a 100% a título gratuito. Então, talvez seja por isso que muita gente afirma que não temos um mercado como tal. Mas eu acho que não podemos ser peremptórios nem dizer que não exista um mercado em si. Existe um mercado, só que é um mercado pouco lucrativo. Poucas pessoas lucram nesse mercado. Olha, mas concernente a própria música, eu sinto que as músicas não têm perna para andar. Quer dizer, já vemos muitos músicos a fazerem músicas fixas, mas não têm pernas para andar. O que é que está na base disso? Bem, a questão do profissionalismo, né, que eu fiz menção, faz com que muitos músicos se cerquem das pessoas erradas e adotem os mecanismos errados também para estar na música. Então isso faz com que a música, né, ao sair, não tenha o impacto que devia ter. Primeiro porque o músico a princípio gasta apenas no trabalho da produção. Okay. Depois que a música está completa, não gasta em outros aspectos, como publicidade, no verdadeiro sentido. Okay. Não tem efeito publicidades? Tem, mas não é uma publicidade no verdadeiro sentido. Né? Pois os músicos deveriam atuar mais ou menos onde? Para emancipar a sua música. Para emancipar a sua música. Temos a questão do marketing. Se tivéssemos equipas fortes de marketing, equipas que olhassem para o mercado como um todo e soubessem explorar as virtudes do próprio mercado, nós veríamos que até a publicidade seria rentável para o próprio músico. Tem publicidade que automaticamente não converte em dinheiro, mas vende a imagem do músico. Okay. E vendendo a imagem do músico faz com que o retorno não venha diretamente sobre a música, mas o retorno venha da imagem do músico. Então essa imagem, quando é divulgada da maneira certa, faz com que o músico esteja no topo, esteja em destaque. E isso traz lucro para o próprio músico. Os músicos daqui são preguiçosos? Ou nem por isso? Temos alguns que são preguiçosos e temos outros, naturalmente, que são um bocadinho mais dedicados e rebuscados. Qual é a tua visão acerca da música, do rapper gospel a nível provincial, a nível do Lubango? Eu acredito que os rappers estão num bom caminho e eu classifico, da leitura que eu faço da realidade, eu classifico eles como a classe de músicos que mais tem trabalhado em termos de produção musical, no que diz respeito à gravação. Estás a falar do rap num seu todo ou estamos a particularizar? Estou a falar de forma particularizada, no seio gospel. Eu sinto que os rappers têm feito mais trabalhos no quesito gravação. Quase todas as semanas você vê na internet um rapper a lançar sua música, a fazer publicidade da sua música. Então, a versão que eu faço do rap gospel é que precisa crescer um bocadinho mais, né? Mas também concernente à sua atuação dos próprios rappers gospel, nós vemos que eles às vezes vão atuar na igreja. Achas correto, não correto? Começar a dançar no púlpito, fazer o gringo, partir o cama, estás a ver? Em função mesmo disso tudo. Achas correto? Nem por isso. Bem,
É a minha opinião pessoal, eu não sou a favor da utilização do rapper nos cultos, mas o rapper é um pacote, então tem coisas que você dificilmente vai poder dissociar. Eu gosto de rap, eu ouço, só não acho que é a música certa para poder utilizar nos cultos. Então, E qual a música que seria certa para utilizar nos cultos? seria aquela música que se adotasse um bocadinho, que estivesse um bocadinho dentro da própria matriz do cristianismo, como se, né, dentro daquilo que foi padronizado como correto. E dentro disso teríamos os cânticos congregacionais, alguns worships e assim por diante. É como um certo teólogo uma vez disse, não é que seja errado cantar no culto rap, só que é meio esquisito. Imagine que eu te sirva um jantar num bacio. Não é que seja errado, mas a conotação que se tem, né, do bacio é de que não é certo para se meter na mesa e se comer. Mas não é porque seja errado, é por causa das convenções. Sim. Então, por uma questão de convenção, eu sou daquelas pessoas que defendem que o rap não deve ser utilizado nos cultos. Comenta a seguinte afirmação na área da música gospel. Música é arte. E arte é liberdade. Caso contrário, é religião. Concordo. Porque a arte, a partir do momento que é limitada, ela serve para o artista como uma camisa de força. E se for uma camisa de força, o artista não é permitido pensar e fazer em termos de expressão artística além daquilo que aquela camisa exige. Então estamos a limitar. E se estamos a limitar, tal como acontece na religião, mesmo estando certo ou errado, estamos a fazer religião. O Sete havia feito uma publicação que eu achei de certa forma interessante. Ele falou acerca do analfabetismo musical. Eu gostaria de saber o que é analfabeto musical. Fazendo uma analogia àquilo que é comum, o analfabeto, assim em termos gerais, é aquele que não sabe ler nem escrever. Aliando a isso a questão do analfabetismo funcional também, né? Na música, o analfabeto musical é aquele que não sabe ler, escrever e interpretar uma pauta musical. Então, em termos simples, é isso. Aquele indivíduo que não sabe interpretar uma pauta musical é analfabeto musical? Exato. Sim, senhora. Vemos, por exemplo, aqui no nosso seio urbano, parece que 99% não sabe interpretar uma pauta. Como músico, esses são analfabetos musical? Sim, são analfabetos musicais. E não vamos olhar isso como se fosse uma forma de desprestigiar. Não, é mesmo uma classificação que se dá. Quem não sabe ler pauta nem interpretar uma música, como se ele é um analfabeto musical. E isso não tem nada a ver com as qualidades do músico, tem apenas a ver com a questão de ele não estar habilitado para poder ler uma pauta musical. Então, é essa a questão. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre as bandas musicais a nível provincial, a nível local. Temos visto algumas bandas, né? Não muitas, mas conseguimos sentir uma grande dificuldade por parte delas. Parece que não lançam obras. O que é que se passa exatamente? Se lançam, as obras não chegam até ao público. Bem, eu acredito que isso deve-se à especificidade da produção que é requerida quando se quer produzir uma banda. Né? É difícil. A estrutura ainda é deficiente que temos aqui e é difícil, mas ainda assim temos visto algumas bandas que têm colocado à disposição do público algum trabalho, e essas bandas eu considero como que heroicas, né? Porque é difícil com as condições que temos, por exemplo, ter que gravar um worship. O que é worship? Worship é algo que muita gente considera como estilo musical, embora eu não considere estilo musical. E que está voltado para a questão da adoração. A semelhança do que faz aquela banda americana ou australiana, o Hillsong. Ok. Sim, então, mas agora, quer dizer, quais são as dificuldades que, no teu ponto de vista, eles têm atravessado? Vou associar essa questão à mesma que já fiz numa das perguntas. Falta de informação e profissionalismo, né?
Na questão do profissionalismo, nós vemos que muitas bandas por cá ainda não estão preparadas o suficiente, quer do ponto de vista interno, isso envolve técnica, isso envolve abordagem, quer do ponto de vista financeiro. Então tem essas questões. Isso contribui, faz com que muitas bandas ainda não consigam ter o êxito desejado. Então eu associaria essas questões. Já vi muitas das vezes o trio EBD a fazer música e a vender os seus álbuns, mas nós não conseguimos ter um impacto muito grande. O que é por sermos uma província, por não sermos uma província capitalmente forte, por causa de quê? Parece que os músicos fazem música, alguns vendem, mas ninguém compra. Eu já penso o oposto. O Will é um mercado, se tivéssemos que considerar assim, extremamente gospel. Okay. Por isso você vê músicos do outro lado, Sim. ditos seculares, Sim. quando vêm aqui, alguns têm sérias dificuldades para poder vender os seus trabalhos. Voltando à questão do trio EBD, eu acredito, e pelo que eu tenho visto, eles têm tido o êxito desejado. Claro, né, que quer-se mais, quer-se sempre mais, certo. mas ao nível da nossa região, as pessoas que fazem música gospel têm a tendência de lucrar um bocadinho mais. Há músicos aqui que, por exemplo, se comparado a pessoas que eu conheço que já venderam algum CD, tipo Trio EBD, Yossi, Irmão Chino e assim por diante. Não, mas só quem pilha são os nomes da igreja. Exatamente, porque a nossa região é extremamente gospel. E se procurares saber, os outros músicos que não são gospels, quase ninguém compra os CD deles. Gravam e quase ninguém compra. Então tem essa componente que caracteriza a nossa região. Ok, eu gostaria de saber onde é que os músicos milanos têm fracassado? Exatamente. Olha, essa questão é um bocadinho complexa, mas eu vou resumir, vou sintetizar isso na abordagem. Nós vemos muita gente que quer ser profissional, mas adota uma abordagem de um músico ou de um artista amador. Okay. Então isso belisca todo o trabalho, porque você quer se impor no mercado, você quer ser profissional, mas você age como amador. Okay. Isso está ligado à maneira como às vezes disponibilizamos as nossas músicas na internet. Só os amadores fazem aquilo. Um profissional não disponibiliza assim à toa a sua música na internet. Okay. Ele, quando disponibiliza, ele tem objetivos para se fazer isso, não apenas para divulgar e para ser conhecido. Certo. Alguns músicos fazem músicas interessantes, outros nem por isso. E nós, como principalmente vemos muita música a nível local com pouca qualidade. Quem tem falhado? São os produtores ou são os músicos que não serem exigentes? Essa responsabilidade cai dos dois lados. Muitas das vezes tem a ver com o produtor, que por falta de meios técnicos suficientes não consegue agilizar a música que o cantor traz, muitas das vezes música boa e tal, só por falta de perícia do produtor é que a música sai como sai. Okay. Do outro lado temos também o lado do cantor. Há muitos cantores que estão despreparados. Eles vão para o estúdio e pensam que o produtor tem que entrar na mente dele, tirar todas as ideias e fazer a música dos sonhos. E ele fica lá descansado, canta como quer, e depois o produtor tem que corrigir a voz, tem que fazer das tripas o coração para ter a melhor música do mundo. Então temos essas questões repartidas. Temos aquelas que recaem sobre o produtor e temos aquelas que recaem sobre o cantor. O Sete havia feito uma publicação que de certa forma achei muito interessante. Ele diz que os músicos milanos, os músicos do Luvano, só fazem mesmo música para os amigos. Com base no quê fizeste essa publicação? Bem, eu fiz essa publicação com base na leitura da nossa realidade, né? Se vires, a maior parte dos músicos aqui no Luvano tem a tendência de divulgar a sua música e partilhar dentro do seu círculo. Mas quando você sai desse círculo,
para poder medir o impacto do trabalho, você acaba por ver que o trabalho não tem tanto impacto assim, que apenas são os amigos com aquelas publicidades sensacionalistas, dá a ideia de que a música está no auge e tem atingiu o público como devia ser, quando na verdade atingiu só os amigos. Você vê, por exemplo, Anselmo Ralph, a música dele tem um impacto que não se restringe ao circuito deles. Não é porque ele já tem um nível, né, em termos de musicalidade e aceitação muito grande. Mesmo quando ele estava no começo, temos aqui no Lubango músicos e bandas que têm perto de 10 anos de existência, 7 anos de existência, mas continuam com a mesma abordagem. Então, isso, na minha opinião, é negativo. Ok. Quer dizer, tem que mudar de estratégia. Ou melhor, tem que ser estratégia, né? Mudar de métodos. Exato. E vale ressaltar que não é de todo mal fazer música para entreter ou agradar os amigos. Não. Okay. Há várias pretensões para se estar na música. E aqueles que conheço aqui no Lubango, alguns músicos que estão mesmo ali e assumem que estão no mercado para entreter os amigos, para agradar os amigos, não estão ali para ter aquele êxito como tal. Okay. Mas o erro vem quando músicos que aspiram profissionalismo, que querem estar dentro do mercado, também têm essa abordagem. O que está a faltar para os nossos músicos baterem a nível provincial e posteriormente depois ser alavancado para baterem a nível nacional? Isso é uma questão de estratégia. É uma questão de estratégia aliada a conhecimento de como é que funciona o mercado de música, de como é que funciona a consciência do povo angolano, dos huilanos em particular. E isso faz com que o músico passe a ter estratégias que realmente são eficientes e funcionam, não aquelas coisas que ele acredita que funcionam, porque ele simplesmente cria assim, não tem nenhuma base científica para o que ele, para o modo como ele quer alcançar as pessoas, porque tem ciência por detrás disso. Como alcançar as pessoas tem ciência. As pessoas que estudam marketing sabem que tem um conjunto de mecanismos que, se usados, podem fazer com que qualquer trabalho tenha sucesso. É por isso que o funk bate. O funk bate por causa um dos aspectos que faz a música funk, que é brasileira, bater, é o aspecto da linguagem. Uma linguagem muito obscena, muito baixa, chula. Então isso faz com que as pessoas tenham uma atração pelo funk. Quase todo mundo ouve funk, apesar de ser a música que é. Então, por causa desse conhecimento mercadológico e de marketing, faz com que o pessoal que faz funk consiga ter sucesso. Quais são as recomendações que você deixa aos músicos que fazem rappers? Quer dizer, não só rappers, né? Vamos falar aos músicos, né? A recomendação que você deixa mesmo aos próprios músicos a nível provincial. Bem, a recomendação é no sentido de que devemos trabalhar o máximo para termos músicas que realmente sejam de qualidade, que engrandeçam a arte e que façam as pessoas verem beleza na arte, porque a essência da arte é isso, é beleza, é a pessoa ter contato com determinado produto e dizer assim, uau, sim senhora, este produto está acabado, um bom produto para se consumir. Então, vamos trabalhar mais, vamos investigar, vamos investir no conhecimento, vamos trabalhar com as pessoas certas, vamos gastar dinheiro e vamos tornar isso no mercado lucrativo. É que investir. Tem de investir. Sim. Isso para quem está na música com essa aspiração de profissionalismo. Certo. Agora, para quem está na música com outras pretensões, nada obsta que também invista um bocadinho na qualidade das suas letras e a forma de engrandecer a arte como um todo. Gostaria de saber 3 que fazem parte do teu top, né? Músicos. Essa questão é um bocadinho difícil, porque eu teria que excluir muita gente que eu tenho no peito e considero como boas o suficiente. Certo. Mas se tivesse que escolher um top 10, um top 3, eu tiraria o Ludo. Ludo Lumpen. Ok. Um dos elementos do trio EBD. Ok. Tiraria a tia Lili, como nós chamamos carinhosamente. E o Celder Nascimento. Celder Nascimento, que faz rapper gospel. Exato. Ele também não tem partido cama? Ou tem partido cama? Tem partido cama no palco da igreja?
Bem, se ele parte, eu nunca vi, mas se ele parte, Yeah. é com razão. O rap exige isso Sim, e não tem como ok. dissociar dessas questões. Sim, senhora. Estamos aqui a falar com o nosso caro convidado que de certa forma mostrou que tem uma bagagem acerca da música feita aqui no Lubango. Então a mensagem foi passada, você que é de certa forma músico, dá o teu melhor, faz alguma coisa, né, para o engrandecimento da própria cultura. Daqui é o Daniel Friend com Ângelo Vieira. Vamos juntos, aquele abraço, tchau, tchau, no Portal Direto. Portal Iad Lubango. Cada vez somos mais.